Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar um texto com você que se encontra em Salmo 78. Falamos de Salmo 77, Salmo de Asaf. Asaf foi um levita escolhido na época de Davi, no reino, ali no período da monarquia de Davi, para ser o líder do louvor do povo de Israel. E no Salmo 78 também é um salmo de Asaf. E nós vamos falar sobre a proposta de Asaf no início desse salmo. Não vamos ler o salmo todo, é um salmo grande, o salmo de número 78. Mas vamos pegar o início desse salmo de Asaf, que fala sobre uma declaração do próprio autor a respeito da importância de cultivar a palavra de Deus às futuras gerações. E Asaf, obviamente, fala sobre isso como algo muito importante para que a próxima geração cumpra dois pontos que a gente vai trabalhar muito aqui na declaração de Asaf em Salmo de número 78. Muito importante a gente estudar sobre isso, para a gente entender não só a importância do Evangelho, da Palavra de Deus e dos valores divinos ao nosso tempo, mas também ao tempo futuro, o que será do nosso mundo depois que nós, a nossa geração, a geração sua aí do outro lado, depois que você partir, o que ficará nessa terra, sendo que foi semeado, que foi deixado aqui como verdade e como pregação divina, como pregação do Deus vivo, agora sob a pessoa de Cristo Jesus. E é essa a preocupação de Asaf. E a gente vai ver isso no Salmo 78. Nós vamos ler de 1 a 8. Logicamente que tem muitas outras coisas legais nesse salmo, mas depois você pode fazer a leitura aí na sua casa. Salmo de número 78, a partir do verso número 1, diz assim: Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que ensinasse a seus filhos, para que a futura geração o conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e contassem os seus feitos aos seus filhos, a fim de que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. O trecho aqui de Asaf, é interessante que Asaf vai começar a falar a respeito do período onde Israel viveu em pecado e apesar de ter sido, como o texto mesmo diz, uma nação estabelecida sob Jacó, como um patriarca, que foi ali, a partir de Jacó, a partir do nome de Jacó mudado, sendo rebatizado para Israel, sendo ali feita uma aliança do povo de Israel, ou seja, do povo de Jacó, e também, apesar do povo ter recebido uma direção do próprio Deus, ou seja, o próprio Deus era guia do seu povo. É um Deus completamente diferente de todos os outros deuses, sociologicamente falando, teologicamente falando, porque é um Deus que dirige o seu povo de uma forma direta, por meio de ordens, por meio de determinações que são extremamente vitais à saúde social, à saúde moral e à saúde espiritual do seu próprio povo no Antigo Testamento. Mesmo assim, o povo foi infiel e o povo cometeu vários pecados que a Bíblia sempre registra. E, obviamente, que esses pecados resultaram em muitos momentos históricos em Israel, do qual Israel sofreu muito. Por exemplo, Israel deixou de entrar na Terra Prometida justamente por causa do pecado da falta de confiança do povo de Israel, liderado pelos 12 espias. Na verdade, 2 foram a favor de Deus, mas o restante não. E ali o povo passou 40 anos peregrinando no deserto. E depois que entrou em Canaã, enquanto Josué esteve vivo, a nação foi fiel a Deus, mas depois que Josué morreu, entra o período ali dos juízes de Israel, onde a infidelidade era constante e somente na liderança de um juiz é que o povo obtinha paz, e mesmo assim a paz não era uma paz consolidada diante da nação.
era uma paz muito subjugada a determinados lugares, onde havia esses juízes, e os juízes ajudavam a Israel contra povos como os filisteus, contra Moabe e etc. Então a gente vê o povo de Israel sofrendo, e a Bíblia sempre deixa claro que o que trazia de fato a mão de Deus, o castigo de Deus e o prejuízo ao povo de Israel por causa desses outros povos, por causa do ataque desses outros povos, que subjugava, que cobrava dinheiro de Israel, que roubava Israel, que roubava suas filhas e tantas coisas que Israel sofrera, até, por exemplo, o período de Asaf, onde Davi estava consolidando a monarquia, estava deixando Israel forte, mas até antes, até Saul mesmo não tinha conseguido, apesar de muitas vitórias e apesar do triunfo de Saul, ainda não tinha conseguido transformar Israel numa nação poderosa diante da terra. Asaf faz essa declaração, dizendo, olha, é necessário que a gente entenda de que a gente precisa passar esse conhecimento de Deus para as próximas gerações. Primeiro, é interessante ver que é necessário, como o próprio texto diz, nessa narrativa Asaf escreve como se fosse o próprio Deus dizendo ao povo, e obviamente que a gente, sabendo que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, a gente pode dizer isso, o próprio Deus dizendo à nação de Israel por meio de Asaf, dizendo, olha, escutai o meu ensino e inclinai os ouvidos à palavra da minha boca. Lógico que inclinar os ouvidos, né, é fazer assim, né, é dar aquela atenção, é justamente essa a proposta dessa expressão. Ou seja, o ensino é importante e dar atenção, prestar atenção no que está sendo ensinado, ou seja, dar valor a isso é muito importante. E obviamente que a compreensão aqui é entender que esses ensinos, obviamente, dar atenção e ouvir esses ensinos, não é só para tê-los na memória, é para que isso seja praticado. Toda a lei de Deus é uma lei para ser praticada. A lei de Deus não é teoria para que a gente fique sabendo a respeito de Deus e a respeito das coisas que Ele fez, mas sim uma verdade para que seja colocada na nossa vida diária. Deus nos ensina, na maioria das vezes, a como ser, e a partir de como ser próximo a Deus, próximo à imagem, por exemplo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo no nosso tempo, como fazer a semelhança de Jesus Cristo. Então é importante ouvir a Deus, dar ouvidos, prestar atenção e colocar isso em prática. O texto diz que Deus abrirá a boca em parábolas e falará os enigmas da antiguidade. Isso é uma expressão, alguns autores como Champlin, por exemplo, diz que isso é uma expressão literária do texto, mas que não significa nada difícil. Às vezes a gente lê essa questão do enigmático e da questão da parábola como uma figura de linguagem, como é muito usado por Jesus, como uma tentativa de dificultar o ensino, mas pelo contrário, Jesus usou parábolas para que ele pudesse elucidar o que é de fato precioso, o que não é precioso, o que provém de Deus e o que não provém de Deus, e explicar as coisas muito. Ele usou muitas parábolas, por exemplo, para explicar o que é o reino de Deus, justamente fazendo esse contrassenso do que o mundo vê como importante e o que Deus vê como importante. E quando você lê as parábolas de Jesus, você compreende facilmente a ideia de que Jesus tinha em escrever uma parábola. A ideia do autor não é trazer um ensino ou dizer que Deus está trazendo um ensino enigmático, ou seja, difícil, mas trazer um ensino que o entendimento e a prática disso não é tão simples, logicamente, porque a gente sabe que o ensino de Deus em sua constante, em sua Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ele não tem nada de difícil no que tange às informações. Por exemplo, não matarás, você não precisa de nenhuma explicação a respeito, não é? Não matarás. Tanto é que você vai ver esse verso sendo repetido na Bíblia pouquíssimas vezes, sem nenhuma discussão a respeito da validade desse mandamento. Não matarás é não matarás, não é? Então a gente traduz isso de forma muito fácil. A questão da dificuldade é justamente colocar isso em prática, é colocar isso como um viver diário na vida. E justamente como a parábola ela traduz a vontade de Deus por meio dessas demonstrações, o autor aqui, como Champlin diz, que essa parábola
Esse enigma pode ser traduzido como um sermão, como uma instrução, como uma inspiração, como um provérbio. É assim que Deus vai falando conosco no dia a dia. Mas isso é para que a gente viva, para que, como diz o verso 3, a gente ensine isso, ou seja, não encobriremos aos filhos, mas contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas. Ou seja, contaremos a respeito do Deus que nós adoramos e que nós louvamos, as justificativas por que nós louvamos e adoramos esse Deus, mostraremos à futura geração o poder desse Deus, e poderíamos elucidar isso por meio da criação, por exemplo, por meio da manifestação da graça de Jesus Cristo, da própria concepção, como João mesmo vai dizer que não é, ele se fez carne e habitou entre nós, e as maravilhas, como por exemplo a maravilha da salvação, a maravilha de Deus ter constituído, por exemplo, uma igreja, ter nos presenteado com a presença plena do Espírito Santo por meio da fé em Cristo Jesus. Essas maravilhas precisam ser contadas às futuras gerações. Por quê? Porque essas futuras gerações, verso 6, elas te conheçam, elas precisam conhecer ao Senhor, e elas só conhecerão de duas formas, como diz o texto: por aqueles que ouviram, aprenderam. Esse aprendizado não é um aprendizado teórico, é um aprendizado prático, ok? Que Deus deseja que a gente tenha uma vida com Ele, e por meio dessa vida a gente passe esse conhecimento às pessoas, passe o conhecimento aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, para que as futuras gerações amem ao Senhor e vivam com Ele. O texto vai dizer, por exemplo, que no verso 6 eles vão conhecer a Deus, e no verso 7 vai dizer que essas pessoas, por conhecerem a Deus, essas novas gerações que se levantam aprendendo a respeito de Deus, elas confiarão em Deus. Ou seja, o que o Asaf está dizendo para a gente é: o futuro da confiança dos nossos filhos, dos nossos netos no Senhor, depende do quão ouvido nós estamos dando agora à palavra de Deus. Quanto de ensinamento nós estamos absorvendo dia a dia para que de fato isso seja significativo na nossa vida. Como ele mesmo vai dizer, para que vocês não sejam como seus pais, geração teimosa, rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Ou seja, a geração passada não foi fiel a Deus. Mas se você ler, por exemplo, o texto de Juízes, capítulo de número 2, vai dizer lá em Juízes que surgiu uma geração, lá em Juízes, lá atrás, que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor porque os pais não viviam com Deus. Lembra? Viveram com Josué até Josué morrer, mas não era um viver com Deus, era um viver junto ao Senhor por causa da liderança de Josué. E quando Josué morre, a geração que se sucede não ouviu falar do Senhor, não conhecia Deus. O povo chamado povo de Israel, porque Israel era Jacó, e Jacó fez uma aliança com Deus Todo-Poderoso, ou seja, um Deus que tinha um nome, que era um nome de batismo a um patriarca dado pelo próprio Deus, não conhecia o Deus que servia. Porque lá em Juízes, capítulo de número 2, os pais não contaram a respeito de Deus aos filhos, não inculcaram na cabeça deles a respeito de Deus. E as futuras gerações que vão surgindo no período histórico de Israel não conhecem esse Deus e acabam cometendo o pior dos pecados na Bíblia, que é a idolatria. Ou seja, adoram os deuses que eles passaram a conhecer e esquecem do Deus verdadeiro. É interessante pensar que essa reflexão de Asaf, ela se faz presente a todo tempo da história da humanidade e fará, infelizmente, se fará uma verdade o tempo inteiro na história da humanidade. Se nós não vivemos com Deus profundamente e nessa profundidade de fidelidade, de andar com Deus, de aprendizado, de absorver os valores, a vida e a presença de Deus em nós, e se nós não passarmos isso às futuras gerações, infelizmente eles não conhecerão o Senhor. Infelizmente as futuras gerações, elas não confiarão em Deus. Infelizmente terão uma vida
tão devastada e tão torta quanto os antigos israelitas que sofreram por causa do pecado. Que essa não seja uma realidade da sua geração, que essa não seja uma realidade da minha geração, em nome de Jesus, mas que você aprenda a viver com Deus e aprenda a nutrir a presença de Deus, o amor do Senhor, o amor ao Senhor, a fidelidade ao Senhor no coração dos seus filhos, porque isso não tem preço. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina por meio de instrução, de provérbios, da Tua palavra, nos ensina por meio de um hino, nos ensina por meio de circunstâncias, nos ensina o tempo inteiro, para que a gente, ó Deus, seja guiado e dirigido pela Tua palavra e principalmente pela direção do Teu Espírito Santo, principalmente pela voz da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina tantas verdades, mas que consigamos viver todas estas, ó Deus, e não só viver, mas também inculcar, ó Deus, ou seja, ensinar, colocar na mente e no coração das futuras gerações, ó Deus, para que a nossa cidade, as cidades do nosso Brasil, ó Deus, o nosso país, a cada dia que passe, ano que passe, gerações que se sucedam, possa continuar confiando no Senhor e vivendo contigo. Senão, ó Deus, as nossas cidades deixarão de ter pessoas que confiam no Senhor. O nosso país deixará de ter pessoas que confiam no Senhor. O nosso mundo deixará de ter pessoas que confiam em Ti. E o caos, ó Deus, tomará conta dessa terra. Nós clamamos para que nós consigamos fazer, principalmente com que a nossa geração conheça ao Senhor, para que eles não se desviem da verdade da pessoa do Senhor Jesus Cristo e não vivam, Deus, uma vida de derrota. Clamamos para que o Senhor tome conta das futuras gerações e da nossa própria geração, a geração da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, para que sejam servos Teus, amantes, ó Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, dos valores de Cristo e da Sua palavra. É o que a gente pede, é o que a gente clama, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e sua geração, em nome de Jesus.